Queridos amigos, que alegria mais uma vez estarmos juntos pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Queridos amigos, nós hoje estaremos estudando o capítulo 14º, relembrando que se você, por acaso, já assistiu Nosso Lar pela nossa TV A Caminho da Luz, gostaria que você assistisse essa nova roupagem. Depois de 10 anos, nós gravamos o projeto novamente. Por quê? Porque mudou a tecnologia, estamos com uma tecnologia mais avançada, porque tivemos informações privilegiadas do próprio André Luiz, que é Dr. Carlos Chagas, por um livro chamado Meu Pai, de seu filho, Carlos Chagas Filho. Então isso contribuiu e muito para que eu e o nosso querido André Luiz revesse todo esse material. Queridos amigos, é uma alegria ter você conosco. E você, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, fazendo parte novamente da regravação deste livro, que tem trazido particularmente ensejo à pesquisa, ao entendimento, hoje mais maduro para ver coisas que no primeiro estudo não víamos. Então está sendo muito agradável. Cumprimento carinhosamente, efusivamente os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, e humildemente eu rogo aos bons espíritos que acompanham e dirigem as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que possam nos envolver em mais este capítulo, em mais este estudo, sendo fidedigno a André Luiz e ao médium Chico Xavier. O capítulo de hoje, 14º. Elucidações de Clarencio. Pulsava-me, precípite, o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Então aqui nós vamos ver, né, o que já havíamos comentado no capítulo passado. Vamos relembrar que o capítulo passado, André Luiz pede uma entrevista com Clarencio, o ministro do auxílio. E quando ele chegou lá, tinha 3 pessoas, ele era o 4º. E ele vê, por exemplo, que o ministro tinha como técnica atender de 2 em 2. Então, os 2 primeiros foram atendidos e depois entrou uma irmã e Clarencio. Como a irmã chegou antes, ela expôs o problema dela. E realmente Clarencio foi muito duro com a irmã no sentido de usar palavras amorosas, mas ao mesmo tempo chamando a atenção de que ela não tinha nenhum mérito para pedir nada. Ela estava 6 anos em Nosso Lar e tinha 304 horas de trabalho. Praticamente isso significa nada. Então nós vemos ali que André Luiz está envergonhado, porque está diante de Clarencio com aquela postura firme. Se aquela mulher não tinha condições de imagina ele que ainda estava como doente. Ele estava como paciente do hospital, ia pedir o quê? Ele já havia reconhecido que a medicina do mundo espiritual é uma medicina mais simples, mais voltada para o amor, para a bondade, para o respeito ao próximo, né? Ele queria voltar atrás. E ele relembra quando ele estava aqui na crosta. E nós vamos ver no livro Meu Pai, quando Carlos Chagas Filho fala, por exemplo, das experiências que ele teve quando passava por aquelas bancadas, né?
de avaliação para ele poder subir, né? Quando ele tirou o título de doutorado, de mestrado, quando ele então foi apresentar para uma banca examinadora a descoberta da doença de Chagas, que era a doença que provinha do barbeiro, né? Então, nós percebemos que ele ficava assim todo nervoso nessa época. E de repente ele se sentia daquela maneira, estava diante de alguém que iria questionar, iria fazer indagações, olha. E ele tinha ido para um propósito, pedir trabalho. Mas como pedir trabalho se ele ainda é doente? Se tem uma coisa que André Luiz é altamente um ser intelectual. Então ele era capaz de entender todas essas coisas e queria retroagir. Ele queria voltar atrás. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então ele começa a confabular porque ele já não vai mais com o propósito de que ele tinha ido. Ele já agora vai refazer toda a sua programação. Bom, deixa eu ver aqui o que eu vou falar para o ministro, porque ele vai ser menos duro comigo, não é? Então nós vamos ver agora esse acontecimento do que realmente se passa na sala do ministro. Pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Então aqui nós vemos já ele, olha, eu na verdade, Clarice, eu vim para falar sobre um serviço de médico, mas pensando bem, refletindo, ouvindo as suas orientações aí para nossa irmã que está aqui do lado, não é? Nós temos que deixar o homem velho de lado, e eu fui um médico e logicamente me revesti de uma posição muito importante aqui na Terra. Talvez seria melhor estar repensando em atividades mais simples, em atividades mais humildes, talvez faria bem para mim. Por que eu quero ser logo médico, não é? Então, lógico que ele já vai começando a perceber que o discurso tem que ser diferente, não é? Mas mesmo assim, ele vai ouvir algumas coisas interessantes que eu tenho a certeza que vai servir para todos nós que nos achamos importantes aqui dentro do planeta Terra. Quando falamos planeta Terra, tudo é planeta Terra. Nós falamos da crosta, que é aquilo que nós nos encontramos, porque aonde ele está também faz parte do planeta Terra, uma dimensão diferente, né? Então nós queremos nos referir à crosta. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios, para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então aqui nós vemos, né? Porque há uma coisa que Carlos Chagas tinha quando esteve aqui na Terra, era uma carga de trabalho muito grande. Quando eu leio, por exemplo, o livro Meu Pai, nós vamos perceber que o filho dele relata que ele saía de casa e demorava meses para voltar, porque ele ia trabalhar nas pesquisas que ele fazia. Então era um homem que se dedicava integralmente à condição do trabalho. Então olha que coisa interessante, não é? Ele estava sentindo a falta de trabalho. Só que aí ele já coloca, olha, pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser qualquer trabalho. Lógico que se fosse como médico seria melhor, porque está na minha área, está dentro daquilo que eu conheço, não é? Mas eu já estou aí disposto a fazer qualquer coisa. Relembrando também que ele está muito preocupado com uma outra situação. Ele já está para ter alta no hospital e de repente ele se vê naquela situação. Para onde ele vai? Ele não tem um familiar em nosso lar.
A mãe que pediu a ele ajuda está numa dimensão diferente da dele. Para onde ele vai? Ele já começa a ficar preocupado com tudo isso. Continua a leitura. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Então aqui nós vamos ver, e eu posso afirmar isso porque eu vivi isso quando estive diante de Francisco Cândido Xavier. Nós não precisávamos falar nada para Chico Xavier. Ele lia os nossos pensamentos. Chico identificava os pensamentos que nós tínhamos e às vezes não precisava nem expressar absolutamente nada em palavras. Clarencio é um espírito dessa natureza. Então ele percebeu que André Luiz, lógico, queria um trabalho como médico. E como ele percebeu que André Luiz estava enrolando sobre o assunto, que ele estava fantasiando a história, Clarencio entra direto no ponto. Porque Clarencio também está preocupado em oferecer qualquer atividade para ele e de repente ele não se adaptar, igual a questão daquela irmã, que está ali ao lado dele, 6 anos, passou por 4 ministérios, não serviu para lugar nenhum, não se adaptou. Então essa é a preocupação e André Luiz, lógico que está conjugando ali as duas conversas, porque essa técnica de atender 2 ao mesmo tempo é para que as pessoas possam ver que os nossos problemas são mais ou menos idênticos, às vezes em campo diferente. Então nós vamos perceber que Clarencio entra direto no assunto, mas espera aí, será que você não queria ser médico porque você foi médico? Você não está com saudade do gabinete, do seu consultório? Vamos ver a continuidade. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração, com gestos confirmativos. Então a gente vê outra técnica de espíritos superiores, né? Começa a passar a mão na nossa cabeça. Daqui a pouco vai falar o que a gente tem que ouvir, né? Então até aqui ele quis deixar André Luiz confortável. Olha, realmente o que ele está falando tem sentido, são palavras realmente coerentes, não é? Dentro daquilo que está me elevando o meu ego. Só que agora nós vamos ver a resposta de Clarencio dentro de uma condição amorosa, mas ao mesmo tempo fazendo com que André Luiz possa refletir sobre as responsabilidades que vão assumir dali para frente. É a mesma coisa na casa espírita, eu pego muito o exemplo de uma casa espírita, aquelas pessoas que chegam assim atabalhoadas no centro, recebem um auxílio no centro, às vezes são pessoas importantes, o dirigente quer sempre envolver essas pessoas por alguns interesses e acaba dando oportunidade para a pessoa que não tem condições e acaba criando grandes atritos dentro de uma casa espírita porque colocou uma pessoa no lugar errado, na hora errada, sem ter um preparo para aquilo. Então é isso que mais ou menos nós vemos Clarencio, que vai orientar agora André Luiz. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos,
dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então nós vemos aqui outra informação privilegiada do livro Meu Pai, é que Carlos Chagas, ele queria de todo jeito ser médico. Ele sentia que ele tinha essa vocação. Mas a sua mãe queria que ele fosse engenheiro civil, de qualquer maneira. E ela queria que ele estudasse em Ouro Preto, porque era, na época, a faculdade de maior desenvoltura nessa área no Brasil. E ele bateu o pé que queria fazer no Rio de Janeiro o curso de medicina. E a mãe chegou a ameaçar e não querer custear o seu estudo. Foi quando ele procura um tio, que era um tio muito ligado à sua mãe. A sua mãe o respeitava muito. E ele então coloca os seus propósitos, coloca que era a sua vocação. E o tio então, percebendo a sinceridade daquele jovem, que ele seria com certeza um engenheiro frustrado, mas se ele fosse médico, seria um médico capacitado, porque é o que ele queria, ele procura a mãe de Carlos Chagas. Ele procura a sua irmã e diz para ela assim: olha, eu acho que você tem que respeitar o seu filho, eu conversei bastante com ele. E conta que ela não ficou nada agradada com aquela conversa, mas que ela respeitou. E que ela então, foi a partir daí que ela deu o sinal verde para que ele pudesse ir para o Rio de Janeiro e estudar. Então essa informação exatamente vem de encontro com aquilo que Clarencio fala para ele. Ele realmente nunca precisou comprar um livro, porque a mãe era uma fazendeira, o pai de Carlos Chagas desencarnou quando ele ainda era muito novo, a mãe nunca mais se casou com ninguém, mas tinha um pulso firme na liderança da fazenda. Então nós percebemos que tudo isso que está aqui foi verdade. Ele se forma, quando ele se forma ele já começa a receber os seus proventos, já começa a trabalhar, e ali então ele começa toda a sua vida, todo o seu desenrolar. Então tudo isso nós vemos realmente dessa maneira no livro Meu Pai. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Então vamos ver que essa preocupação apossou dele, por quê? Porque no final da lição anterior, nós vamos ver que Clarencio diz a ele que ele cometeu numerosos abusos. Então o próprio filho, ele confirma que ele havia fumado muito, ele havia bebido muito, ele comia de maneira desregrada, mas há uma coisa que havia uma preocupação entre a família. Ele tinha uma cólera. Toda vez que ele discutia com alguém sobre política, sobre ciência, ou que ele discordava de alguma situação, ele discutia de maneira aonde ele chegava a passar mal, porque a cólera tomava conta de si. Então aqui também Clarencio vem mostrar para ele, não é, de uma forma indireta, porque que ele havia sido considerado suicida inconsciente, não é? Por causa desses erros que ele cometeu. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então ele reconhece que ele errou muito, ele reconhece que ele cometeu graves erros, mas ele também reconhece que nosso lar trouxe a ele momentos de esperança, onde ele pode se refazer e dar início a um novo começo na sua vida pelo trabalho. É isso que ele coloca para o ministro Clarencio. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor,
no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Aqui eu vejo uma ponderação muito bonita de Clarencio, tanto para André Luiz, quanto para todo médico que lê esta obra. Vou além dos médicos, a toda pessoa que trabalha em alguma área aqui na Terra. Estamos dando o exemplo da medicina por ser uma profissão que salva vidas, prolonga a vida humana, tira a nossa dor temporariamente. Medicina como religião é um sacerdócio, quando feito com amor, quando feito com desinteresse, quando feito visando as pessoas não como uma cifra financeira, mas como uma pessoa com a necessidade do nosso atendimento, é uma profissão lindíssima, é uma profissão que cura, que salva, que prolonga vidas, que ajuda. Aqui André Luiz ouve que o conhecimento dele era um conhecimento muito bom. Ele foi dedicado, ele foi esforçado, ele foi um pesquisador, mas que ele não estava habilitado com o amor necessário para se tornar médico em nosso lar. O problema dele não era tanto falta de conhecimento, também a falta de conhecimento, mas o problema dele é que ele desenvolveu muito a inteligência e ele precisava desenvolver o amor, porque um médico em nosso lar tinha as duas asas. Tinha inteligência, intelectualidade, o conhecimento de causa, mas já havia também no semelhante não um cliente. Aqui nós chamamos muitas vezes o paciente de cliente. Minha irmã é uma psicóloga, eu tenho um cliente. Então nós tratamos a pessoa como um cliente que vai pagar pelo meu serviço. Então nós vemos que em nosso lar não é cliente. Tanto é que entre o médico e o enfermeiro nós temos o visitador da saúde. Olha que legal, Sérgio, a nomenclatura que nós estamos vendo hoje. Interessante, André, quando Clarencio diz que o título para nós é simplesmente uma ficha, não é? Então chegará pessoas que têm o título de doutorado, mestrado, PhD, e vai por aí afora, cada vez mais criando novas nomenclaturas, a intelectualidade cada vez mais exacerbada. Uma coisa que eu percebi em André Luiz é que ele mesmo, num determinado momento da sua obra, ele chega a dizer: eu tenho dificuldade em encontrar médicos em nosso lar.
Por que os médicos não vão para esses lugares? Porque, na verdade, os médicos se comprometem muito. Eu, há pouco tempo, eu conversei com um amigo meu, que um filho se formou para médico, por sua insistência. Não, meu filho, vai ser médico, médico ganha bem, é a melhor profissão. O jovem era muito inteligente, se dedicou, e o jovem acabou se formando para médico. Então nós estamos vendo hoje a grande dificuldade que essas pessoas estão vivendo, porque, primeiro, muitos desses jovens estão na linha de frente do combate ao Covid. E nós estamos percebendo que aquilo que para os pais poderia ser a solução da lavoura, onde teria um filho vivendo uma vida plena de regalias, começa a ser um inferno, porque pode se contaminar, pode melhorar, depois pode se contaminar de novo, não sabe o que pode acontecer, muitos estão ficando com sequelas. Então agora nós estamos vendo que Deus propiciou a todos nós um vírus para a nossa conscientização de podermos fazer aquilo que verdadeiramente temos no nosso DNA. Eu citei há pouco que Carlos Chagas lutou para ser médico. Isso é um esforço dele, não está aqui na obra, nós vemos no seu campo pessoal. Ele chegou a discutir com a sua mãe, porque a sua mãe queria que ele fosse engenheiro. Ele diz, não, eu quero ser médico. Então a medicina foi para ele um sacerdócio. Agora, a grande maioria dos médicos que nós temos hoje são filhos de próprios médicos. Tem pessoas que obrigaram o filho, dando-lhe carro, dando-lhe o curso, e dizendo a ele que se ele não fizesse o curso, ele não teria nenhuma vantagem. Então nós vemos hoje o paradigma que existe no meio médico com essa doença. Porque muitos estão tendo de enfrentar sem ter nenhuma bagagem. Outro dia lia sobre a questão do alcoolismo, o uso de droga no meio médico, principalmente, para poder suportar uma profissão que não estão sequer preparados para isso. Então nós vemos isso, talvez dentro dessa nova remodelação da terra, nós começarmos a realmente repensar. Então nós vemos aqui que tudo aquilo que nós julgamos ser importante para nós aqui, chega do lado de lá, não tem valor nenhum, se não for coroado com o amor. E aqui eu vejo duas observações importantes. Tem muitas pessoas fora do Brasil nos acompanhando, notadamente Portugal. Quando falamos da classe médica, em primeiro lugar, não estamos generalizando, porque salvo as exceções, tem muitos médicos que honram o jaleco, fazem com amor, é uma minoria, mas temos as exceções. É aquilo que nós falamos, André, que tem o DNA. São por isso que eu citei isso, são aqueles que verdadeiramente têm o compromisso, o sacerdócio, não é verdade isso? E aí em Portugal, por exemplo, nós não nos atrevemos a falar da categoria médica, já tivemos várias vezes em Portugal, mas somente quem nasce num país pode dar uma avaliação justa a respeito da sua nação. Então nós estamos falando de uma realidade verificada no Brasil. E o segundo ponto é que nós cremos que André Luiz, ele não descobriu um problema grave para os países tropicais à toa. Ninguém descobre uma vacina se não tiver uma missão naquela área. Missão não é um espírito moralizado que precisa de missão. André Luiz tinha uma grande inteligência, não tinha um grande desvio moral, não há traições no seu casamento. Tinha sim vícios, como por exemplo a bebida, o fumo, a comilança, a cólera, mas moralmente não vemos até o presente momento grandes desvios a nível moral. Então ele veio com compromisso, ele, Oswaldo Cruz, outros médicos, outros cientistas, para mostrar para nós. Então eu vejo que esta recomendação de Clarencio a ele é mostrando para ele que naquele momento ele não teria oportunidade. E também creio que o papel de André Luiz não era de continuar médico no mundo espiritual. Ele tinha outras tarefas, como a de ser este
este jornalista, este médium no mundo espiritual, porque se ele recebesse o título de ser médico no mundo espiritual, pode ser que ele ficaria naquele dilema: será que eu fico fazendo o que eu gosto, que é atender as pessoas, ou será que eu passo a esse outro desafio? E Clarencio vai despertar nele, André, uma coisa muito mais importante dentro dele, que é a área da ciência, da pesquisa. Porque o trabalho que ele fez foi de pesquisa para depois trazer pelas mãos de Chico Xavier toda essa obra. Continuando a leitura, fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Então aqui uma das coisas que lhe perturbou intimamente foi quando o nosso querido ministro Clarencio diz a ele que o título é apenas uma ficha. E ele então ficou um pouco incomodado com aquilo. Por quê? Porque nós vamos relembrar no livro Meu Pai que ele não só teve acesso aos grandes cientistas da época. Ele esteve na França, ele esteve em vários países do mundo, ele era recebido nas academias, ele era recebido com pompas, ele era recebido pelos nomes mais ilustres da época. Quando esses homens vinham para o Brasil, o filho dele conta que era o pai que recebia dentro da sua casa. Então o filho conta que era normal que ele via um almoço e um jantar, Carlos Chagas com os grandes cientistas do mundo todo que vinha para o Brasil. Então nós percebemos que realmente isso naquele momento incomodou um pouco, mas espera, eu sou um homem que quando passei pela crosta, além de ter um conhecimento grande dessa área, nós respeitávamos muito os títulos acadêmicos, não é? Mas ele percebe que o ministro tem razão, porque aquilo não serviu para nada para ele quando ele chegou no mundo espiritual, que ele foi para uma zona umbralina de grande sofrimento, e agora ele está como doente. Então ele está começando a repensar a vida. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. É interessante que Clarencio não rodeia. Ele continua dizendo que não se preparou conveniente para os nossos serviços aqui. Você pode ser muito respeitado na crosta. Aqui lhe falta um título que você ainda não tem. O título de desenvolver com amor, que talvez é 50% que vai acompanhar a sabedoria. Aquele pássaro, não é que o Chico contava de Emmanuel. Nós temos que ser como um pássaro. Desenvolver as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da intelectualidade por igual. Porque senão nós vamos ser um pássaro que não vamos conseguir dar bons voos. Ele havia desenvolvido, e muito bem, na sua área, a intelectualidade, mas faltava-lhe a asa da moralidade. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então qualquer coisa me serve, eu estou entendendo o que você está dizendo, Clarencio, e acho justo. Então se tiver qualquer oportunidade de trabalho, eu estou aceitando. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Então você pode ter aqui
um cargo de aprendiz, André, se é que você vai querer. Então você vai limpar os banheiros, as latrinas, os vômitos. Você vai começar como aprendiz, em atividades bem simples, que é aquelas que você já conhece, para que você possa ver o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos visitadores da saúde. E aí, gradativamente, André, você vai tendo novas oportunidades. Mas primeiro, se você quer, será como aprendiz. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troça, mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado, até aqui, veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então aqui nós vamos ver uma coisa interessante, não é? Nós temos uma ficha, e eu falo sempre que é um livro que nós temos, não é? Cada reencarnação, nós escrevemos um livro. Nós temos uma boa parte dos livros, no caso meu, 58 anos contado através das minhas experiências, vivências, erros e acertos. Estou hoje numa página que a metade está escrita e a metade está em branco, e o livro ainda tem algumas páginas que é o resto de minha existência aqui nessa existência. Então isso é uma ficha que eles têm, onde eles sabem tudo. Ele olhou detidamente a ficha, isso eu gostaria que os nossos irmãos pudessem ver. E ele coloca aqui algumas coisas muito interessantes. Ele examinou, como ele mesmo diz, atentamente a ficha dele. E houve numerosos abusos, muitas irreflexões, mas ele percebeu que nos 15 anos que ele clinicou, ele atendeu gratuitamente 6.000 pessoas. Depois ele fala uma coisa, mas olha, você não atendeu por amor, foi por troça. O que é troça? Troca. Ou seja, ele era funcionário da Via Férrea, onde ele trabalhou muitos anos, até mesmo nas pesquisas. Então nós vemos isso no livro Meu Pai. Mas ele também atendeu assim, de uma maneira como médico, escutava a pessoa, dava uma receita para a pessoa, de uma maneira que ele não usava essa parte amorosa de atenção para o paciente. Mas dessas 6.000 pessoas, ele diz que 15 pessoas não o esqueceram e tem enviado até aqui veemente apelo a seu favor, através do quê? Da prece. Olha, quando nós fazemos um benefício para alguém e esse alguém nos coloca na prece, olha a importância disso. Mas é interessante que tudo isso se sucedeu porque Clarencio, no final da leitura anterior, ele diz bem claro que essa intercessão que estava chegando ao Ministério do Auxílio a favor dele, e era por isso que eles estavam tentando ajudá-lo. Ele logo pergunta, é a minha mãe? Sim, é a sua mãe que intercede todos os dias por você. Bacana, né, André? A gente perceber que agora está mostrando a ele que ele poderia ter agido de maneira diferente, mas que vamos então recomeçar. É só para que ele possa saber, André, que ele não foi um médico excepcional como ele estava pensando que havia sido. Ele descobriu, sim,
uma vacina, que foi uma grande descoberta a nível, principalmente para os países tropicais, que tem o bichinho chamado o barbeiro, erradicou essa doença que matava tantas pessoas, que é a doença do barbeiro, não é? Que depois passou a ser chamada doença de Chagas, levando o nome dele, mas que ele poderia ter exercido de maneira diferente. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Então nós vemos aqui que agora ele usou a inteligência dele, né? E percebeu a maneira amorosa com que o ministro Clarencio estava dizendo a ele. Falou todas as verdades que ele precisava ouvir, mas sempre usando aquela energia do amor, da bondade. Às vezes nós vamos chamar a atenção de alguém e nós não nos preocupamos em usar o amor. E às vezes colocamos de maneira rude, de maneira severa, porque nos falta esse atributo que tem esses espíritos que já alcançaram pelo seu esforço essa condição. Então Clarencio falava toda a verdade, falou tanto para a senhora antes dele quanto para ele, usou de maneira bem dura, mas ao mesmo tempo nunca deixou de exaltar o amor, para que eles pudessem compreender. André Luiz, sentindo isso, ficou muito emocionado. Emocionado primeiro porque sente o auxílio da mãe, que é a pessoa que está intercedendo por ele e ele não pode desapontar a sua mãe. E segundo, é que ele percebe que ele quer ter uma nova oportunidade dentro desse novo conhecimento que ele está adquirindo para se tornar uma pessoa melhor. E é isso que vai fazer dele um grande espírito trabalhador de nosso lar. Estamos encerrando o capítulo 14. Aqui na descrição do vídeo nós temos as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as do querido Sérgio. Passe a nos seguir, entre em contato conosco, veja o trabalho da TV A Caminho da Luz, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Nesse próprio vídeo você pode nos ajudar deixando o seu like, o seu comentário, divulgando através do compartilhar, seja no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais de forma geral, passando adiante que outras pessoas estudarão também conosco e você tem um papel muito importante ajudando na propagação. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e se ainda não habilitou as notificações, habilite. Muitos têm acompanhado pelas fotos que postamos semanalmente o lindo e árduo trabalho caritativo, assistencial que o CEPAC promove em Itapira. Quem quiser ajudar, o canal disponibiliza o Seja Membro. É uma plataforma do próprio Google que você escolhe o valor que pode nos ajudar e o período, e funciona através do cartão de crédito. Isto vai para a conta do Google e ele deposita direto na conta do CEPAC. A sua ajuda ela é muito importante para fazermos a diferença frente a tanto desemprego, a tanta fome, a tantas famílias necessitadas. E o nosso WhatsApp é 19 997 782794. Queridos amigos, vou encerrando esse programa lembrando de que vou fazer um pedido carinhoso a você. Coloque o dedo no like, dê o seu positivo, porque isso conta muito para a nossa página. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar em mais esse estudo. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até
o próximo programa. Até o próximo programa.